E aí, pessoal, hoje o Papo Kardec traz um assunto muito polêmico e interessante. Vamos falar sobre tatuagens na visão espírita. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Kardec, começando mais uma vez aqui na Rede Luz Espírita, agradecendo a você mais uma vez pela sua audiência, você que já se inscreveu no canal, muito obrigado, e você que ainda não se inscreveu, que está chegando agora, se inscreva para ajudar a divulgar o nosso conteúdo, comenta, curte, compartilha, faz tudo o que você puder para eu e essa figura aqui podermos estar cada vez mais presente aí com você na sua casa, no seu celular, onde você estiver. Beleza, coleguinha? Beleza, tio Gustavo. Hoje o assunto é... tatuagem na visão espírita, tio Gustavo. Tatuagem na visão espírita. Nossa. Dá uma confusão esse assunto, viu, coleguinha? Ah, tio Gustavo, eu acho bonita a tatuagem. Eu não acho muito bonita a pessoa que faz tatuagem no corpo inteiro, assim, fica toda arriscada. Mas eu acho muito bonita, eu acho uma arte, né, tio Gustavo? É uma arte, não deixa de ser uma arte. Você ainda é criança, você não tem tatuagens. Não posso fazer. Eu tenho algumas bem pequenininhas que pra mim são especiais. Eu até vou mostrar aqui hoje pra vocês. Ah, é? E que elas têm um significado muito grande para mim. E o começo de tudo, da gente desvendar essa charada, tá exatamente aí, no significado que ela tem para você. Isso. É aí que tá o problema. Porque o Espiritismo não se opõe a nada. Vamos ser objetivo no assunto e sirva para todos. O Espiritismo não é contra nada. O Espiritismo não proíbe nada. Ele entende, nos diz que nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as decisões e a partir de cada decisão que a gente toma, as consequências vão vindo de maneira natural. Tatuagem é a mesma coisa. Então você quer fazer? Faça a sua tatuagem. Mas entenda que tudo tem consequências e a consequência pode ser para um lado e pode ser para o outro. Ah, tio Gustavo, começa a conversa. Eu fiquei com medo, sabe? Esses dias minha mãe me falou sobre tatuagem. Eu falei que ia fazer programa de tatuagem. Ela falou, olha, eu li uma vez que tem... Não sei, o livro espírita fala que tem no plano espiritual o Vale dos Tatuados. Tio Gustavo, é verdade? Tem. Tem alguns livros que trazem pra gente relatos de que lá no plano espiritual existe o Vale dos Tatuados. É verdade. Mas vamos entender bem, eles não estão reunidos nesse lugar, os espíritos que lá estão, não estão reunidos nesse espaço mental pelas tatuagens, apesar de ser o Vale dos Tatuados. Eles estão lá reunidos pela conexão mental que cada um tem. Entendi. Não pela tatuagem. Porque muitas vezes aquele espírito tem uma ideia, tem uma fixação mental, tem um conceito de mundo que liga os espíritos lá no plano espiritual por sintonia e não pela tatuagem. A pessoa mais velha fala que tatuagem, tio Gustavo, é coisa do diabo. Não, coleguinha, não é não. Não tem nada a ver. Isso é um papo que a gente tem que vir aqui e falar para as pessoas que já é tempo da gente entender diferente. Que o que importa mesmo é a nossa essência. O que importa é o que nós somos como espíritos, nossos valores, o nosso conceito moral que a gente carrega. E isso é o que vale. A partir daí, a decisão é de cada um. Se você vai fazer tatuagem ou não, é só você que deve saber. Claro, respeitando também papai e mamãe se você ainda não é maior de idade. Então que você respeite os seus pais, vai ter um momento em que você vai tomar suas decisões de uma maneira mais independente, mas quando você já puder tomar essa decisão de uma maneira independente, cabe a você fazer ou não fazer. E é isso que a gente precisa levar em conta, porque a tatuagem não molda caráter. O que vale é o significado e não o desenho em si. Tio Gustavo, eu acho bonito, sabe? Como eu falei, mas eu tenho medo que dói a agulha, eu acho que deve doer, e eu acho que eu não vou fazer não por causa disso, tio Gustavo. Mas de chiclete você faz, né? Sim, de chiclete é legal, tio Gustavo. Só pra chupar bastante chiclete, E não dói nada, você passa um pouco de cuspe, água, e faz a tatuagem. E fica legal, Fica legal, tio Gustavo. Eu sei que eu já fui criança, eu também já fiz tatuagem. Tio Gustavo, eu lembrei, eu fiz tatuagem de rena, Ela dura 6, 7 dias. Depois fica aquele borrão feio. Fica meio roxo. Assim, roxo, fica roxo, tio Gustavo. Vai saindo. E não tem problema, coleguinha, porque eu vou explicar um pouco mais a fundo, nós estamos falando que o que vale é o sentimento. Né? E é isso que vale, porque o sentimento ele vai causar uma impregnação na gente, no nosso ser. Então, quando eu faço um desenho, seja em qualquer lugar do corpo, que esse desenho para mim significa paz, significa amor, significa
fraternidade. Esse é o sentimento que eu quero passar, independente da imagem que ali esteja. Para mim significa aquilo. Então é isso que está dentro de mim. Agora, quando aquele desenho, aquela imagem, aquela figura, ela quer passar uma imagem de... uma mensagem de afronta, de inconformismo, de rebeldia, é isso que está impregnado dentro da pessoa. Então o que vale é o sentimento que motivou a pessoa a tatuar o corpo, e não a tatuagem em si. Então só quem pode dizer pela tatuagem é o dono dela. É o que ela significa para aquela pessoa mesmo. Tio Gustavo, esse dia eu tava vendo televisão, o policial ficou bravo com o rapaz tinha tatuado um palhaço no braço, e aí falou, minha mãe falou que não pode, que as pessoas tatuam palhaço no braço, eu não gosto de polícia. Mas, coleguinha, eu fico assim, às vezes constrangido no ar, porque não tem corte, a gente vai gravando e vai saindo aqui. De onde você traz esses assuntos? Minha mamãe deixa eu ver televisão. Eu vou falar agora para quem está assistindo a gente. Nossa, tio Gustavo, minha mãe fica falando, eu guardo. Eu sou muito bom de memória, tio Gustavo. Eu decoro tudo as coisas. Eu sou mal de matemática. Matemática eu sou péssimo. Mas eu decoro tudo, tio Gustavo. Ela fala, eu vim aqui e conto pro tio Gustavo. Então eu vou te explicar essa tatuagem aí que você me falou agora. Ela tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque essa tatuagem ela tem um significado. Ela transmite uma mensagem para aquelas pessoas que estão ali naquela mesma situação, né? O que se diz por aí, eu não sei ao fundo o significado dessas tatuagens, mas é que aquela tatuagem tem um significado específico contra o policial. Nossa, salvo engano, viu, coleguinha? Eu não sou especialista. Então ela traz uma mensagem, ela traz um recado. Então ela é muito mais do que uma tatuagem, ela é uma mensagem que está sendo dita através da pele. Entendi. Então o que sua mãe te falou é exatamente o que vale pra gente. Olha, eu tenho uma tatuagem aqui, por exemplo. Ó. Olha, você consegue ver? Essa tatuagem é uma mensagem que eu quero me comunicar com as pessoas através dela. Entendi. E o que vale é o que ela significa e não exatamente o visual que eu trago na minha pele. Isso aqui, sabe o que significa isso aqui? Não sei, tio Gustavo. É o meu avô perto de mim. Teu avô com essas letrinhas? Porque o meu avô, ele era árabe. Árabe, tio Gustavo? Meu avô. Qual que o bicho chamava? Musa Hamad Mustafa Dessi. Tio Gustavo, você inventou esse nome agora. É verdade. Meu avô chamava Musa Hamad Mustafa Dessi. Ele veio lá de longe para morar aqui no Brasil. Ele ainda era jovenzinho, tinha 18, 19 anos quando ele aqui veio. Então ele trouxe a língua, ele trouxe a escrita, que ele já sabia à época. E um certo dia eu falei, vô, escreve alguma coisa aqui no papel pra mim. Ele não sabia que ele ia tatuar, mas eu já sabia. Eu falei assim, o que ele tatuou, o que ele escrever, eu vou tatuar. Nossa, você escrevesse o palavrão, tio Gustavo? Pois é, se ele escrevesse alguma coisa, eu ia tatuar. Isso é legal mesmo assim. Aí eu dei um papel pra ele, ele escreveu na língua dele, isso que você tá vendo aqui no meu braço. Aí ele acabou de escrever, eu falei, o que significa, vô? E ele falou assim, eu te amo. Nossa, tio Gustavo. E aí eu falei, agora eu vou tatuar mesmo. Caramba. Em árabe, isso que está escrito se pronuncia Anabarribak. Na barriga? E eu aprendi que não é na barriga, não, coleguinha. Você acaba com a minha história, né, coleguinha? E aí eu fiz essa tatuagem. Que legal. Como uma homenagem ao meu avô, que hoje já partiu, mas ficou comigo aqui para sempre registrado. Muito bonito, então, será que alguém tem coragem de dizer que essa tatuagem me fez mal? Claro que não. E pra gente finalizar, porque o tempo tá acabando, é preciso falar que a tatuagem também não fica gravada no perispírito. Isso é importante falar, não podemos encerrar esse nosso tema de hoje sem falar nisso, né? Porque o que fica gravado no perispírito são as nossas impressões morais, os nossos sentimentos. Então, se o meu sentimento é de ódio ou de raiva, vai ficar assim. Mas não pela tatuagem, e sim pelo sentimento que me move. A mesma coisa, o lado oposto. Tá bom, coleguinha? Tá bom, tio Gustavo. Foi muito legal hoje, tio Gustavo. Eu falei bastante, hein? Você fala bastante, tio Gustavo, mas é legal. Ultimamente eu tô falando muito. Valeu, coleguinha. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E também a você que tá aí em casa conosco até agora, no celular, onde que você estiver assistindo a gente. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Papo Kardec. Curte, se inscreve, comenta, manda pergunta aqui nos comentários que a gente deixa esse nosso bate-papo mais amplo e estende ele. Combinado? Combinado, tio Gustavo! Valeu!